Mesclando Ideias. Bom, hoje eu tenho uma entrevista maravilhosa com a minha amiga Rayane Carvalho. E hoje nós estamos iniciando a nossa série de vídeos com o Chá com a Ray. Então não percam e vou pedir já que vocês se inscrevam no canal e deixem aquele joinha que vai ajudar bastante o nosso canal. É isso aí, já já teremos a Ray que está vindo preparadíssima para a nossa série de perguntas, que eu tenho certeza que vocês vão ficar daquele jeito, porque ela é um barato. Agora eu vou chamar Rayane Carvalho para a nossa entrevista maravilhosa. Chega cá, Ray. Então, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que Gente, vocês é o estão? seguinte, eu conheci a Rayane tem exatamente uns 3 anos, né, Ray? Isso. Uns 3 anos. Eu conheci ela através do grande nosso amigo Nino, né? Que foi Sim. responsável por inclusive você participar do primeiro ano da fanfarra, não é isso? Exatamente. Para vocês que não sabem, a fanfarra é um projeto que nós temos aqui, onde nós somos todos voluntários, que é a fanfarra Estrelas de Ouro. Que nós temos um projeto, a Rayane passou inclusive um ano fora, esse ano voltou, e nós fizemos um brilhante trabalho na Avenida, que depois eu quero fazer um vídeo inclusive falando sobre esse projeto maravilhoso, que nós temos uma parceria imensa com a Rayane e com vários outros que são arretados, como diz o baiano, arretados. Rayane, eu queria perguntar para você o seguinte, como foi e como a sua trajetória, como foi até hoje a sua trajetória, desde quando, primeiro eu quero que você diga de que cidade você veio, e como foi a sua trajetória do início até a vinda para Luiz Eduardo? Bom, é uma história longa, mas eu vou procurar resumir aqui o máximo. Eu nasci na cidade de Miguel Calmon, região de Jacobina, aqui na Bahia. E aí, assim, em seguida, eu já fui para Central, região de Irecê. Que na verdade é da onde eu me considero mais, por conta de que eu só fiz nascer mesmo na cidade de Miguel Comum. Aí chegando em Central, eu fui criada por uma tia minha, fiquei com ela 8 anos, e minha mãe biológica ela foi para São Paulo. Aí com 8 anos de idade ela veio me buscar, fui embora para São Paulo, morei em São Paulo 5 anos, e retornei depois para a Bahia já com 13 anos de idade. Chegando aqui na Bahia, eu fiquei morando em Miguel Comum com minha avó, que foi onde eu passei minha adolescência, dos 13 anos aos 18 anos, que foi onde eu também me formei, né? Fiz a escola, ensino médio completo. Certo. E depois eu retornei para Central, que foi quando eu me assumi, o menino gay, com 18 anos. Mas assim, na minha cabeça não era aquilo que exatamente estava completo em mim. Não era aquilo que eu queria. Faltava alguma coisa. Você sempre soube, Faltava alguma coisa, sempre soube. E aí foi que veio a minha transição. Eu fui procurar saber, fui procurar pesquisar, saber como era o mundo transgênero, o mundo transexual. E foi aí que eu realmente queria aquilo pra mim, que eu sabia que eu ia me encaixar. Então, aos 19 anos, eu me assumi uma menina trans. Rayane, desde o início, você já vinha fazendo o processo de mudança com o corpo ou ele veio só depois que você se assumiu? A mudança com o corpo foi depois que eu me assumi com os 19 anos, né? Porque certo. Até então, nessa trajetória minha da adolescência, eu fui da igreja, minha família toda era evangélica, então tinha toda aquela questão, né? Que antes era tudo mais difícil. E aí foi quando eu comecei realmente ali com os 19 anos que eu comecei o processo hormonal. Através de outras amigas minhas trans que foram me passando, foram me orientando. Apesar que ao certo é a gente procurar um médico, um endocrinologista. Mas eu comecei ali com como elas também haviam começado. E aí eu comecei esse processo hormonal. Já mesmo quando eu me decidi, quando eu me assumi e me aceitei como era pra mim ser, que foi esse período meu aí. Tá, Ray, há quanto tempo que você conseguiu fazer a mudança de nome? Se você não quiser responder como era o seu nome, sinta-se à vontade, normal, mas se você quiser falar como era e como
você conseguiu essa mudança? Se foi um processo demorado, qual foi? Foi burocrático? Conta pra gente isso. Aí o meu processo de mudança de nome já foi aqui em Luiz Eduardo. Quando eu vim pra cá em Luiz Eduardo, eu já saí de Central pra cá, eu já vim já uma menina trans. Eu já cheguei aqui como Rayane, né, como meu nome de batismo, até eu conseguir realmente a certidão. O processo foi um pouco burocrático pelo jurídico, que foi a minha primeira etapa de correr atrás, que tem que se passar pelos médicos. Eu consegui aqui os médicos pela policlínica, foram super essenciais comigo. Eu tive que passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra e pelo endocrinologista. Quando eu dei início a esse processo, que foi pelo jurídico, que hoje já não se precisa mais, hoje a gente já consegue fazer a mudança de nome pelo cartório civil, que foi exatamente por onde eu comecei. Porque quando foi o jurídico, foi um pouco demorado, porque eu já tinha quase 2 anos lá nesse processo enganchado, e aí eu não tinha conseguido até então, porque já tinha saído do jurídico daqui da prefeitura e já tinha ido para o fórum, para saber em qual vara de juiz que eu iria cair. Aí acontece que passou no jornal, começou já a aplicar o nome social, né? Como já na carteirinha do SUS e no título de eleitor. E foi daí que depois passou no jornal que já estava aberta em alguns estados do Brasil, que se poderia ter o nome se poderia ter já o nome de registro no cartório civil. Aí foi que eu procurei o cartório civil daqui com a Maria, e a partir desse momento lá virou minha segunda casa, porque foi onde eu dei início. Lá eles me reconheceram como uma pessoa trans e eu comecei dali a correr atrás de toda a documentação, de toda a papelada. Demorou um pouco para mim, questão de 3 meses, porque como eu não nasci aqui, teve que todos os meus documentos recolhidos para minha cidade para depois voltar. Mas quando voltou, já veio com minha certidão nova, né, com meu nome Rayane Carvalho Freire. E aí, em seguida, se eu tivesse nascido aqui, uma pessoa que queira fazer nascida da mesma cidade, com 1 mês já consegue adquirir a certidão. E você pegando essa certidão é como se você estivesse nascendo de novo, e dali você dá a sequência dos demais documentos. Você vai tirar identidade, carteira de trabalho, RG, título, enfim. Muito bom, porque eu acredito que muita gente, com certeza tem muitas trans que estão passando por uma transformação e não sabem, inclusive, dessas informações. Não. Eu tenho certeza, então isso é muito bom. O objetivo nosso, principalmente, é esse, de que pessoas como você, que não tinha esse acesso, na verdade acho que falta de informação, e que hoje tem uma informação e que pode fazer esse processo tranquilamente. Outra pergunta, Rai, que não quer calar, que eu tenho certeza que muitos queriam fazer essa pergunta, em relação ao... Você passou por esse processo, desse desenvolvimento, o preconceito, você foi vítima desse preconceito? Fui vítima, sim. Como é que eu posso dizer? A questão do preconceito, eu acho que ela adere de pessoa a pessoa em relação a como você vai receber o preconceito para você. Cada um tem sua opinião, eu penso dessa forma. Eu vim de uma cidade muito pequena, de 14 mil habitantes. E aí lá, assim, quando eu me assumi gay, não tinha, né? No caso, não tinha outras monas. E aí acontece que, como eu fui a primeira, estourou, foi aquele comentário, aquela coisa e tal. Enfim, quando eu me assumi trans, do mesmo jeito, porque eu fui a primeira trans da cidade, e aí também estourou, foi aquele comentário e tal. Nesse meu período, de transformação, eu comecei a trabalhar lá na prefeitura da minha cidade, trabalhei na Secretaria de Ação Social, e aí, assim, eu acho que eu fui conquistando o respeito da sociedade e meu espaço. Então, assim, preconceito eu senti daquela parte mais dos adolescentes, daquelas pessoas, assim, sem formação, sem estudo, entendeu? Mas acho que pessoas que já entendiam a minha pessoa, que já entendiam a minha transformação, eu acho que foi bem menos pra mim isso aí. Então, assim, eu acho que eu consegui conquistar meu espaço na minha cidade, lá. E depois que eu vim pra Luiz Eduardo,
Obviamente que a gente mata, sim, um leão por dia, né? É em um olhar, é em um comentário, é em uma fila de banco, é em um postinho de saúde. Onde tem pessoas, tem mal olhado. Entendeu? Infelizmente acontece ainda essa questão. Então a gente se sente mal por isso aí. Mas como hoje em dia preconceito, né, é crime, então é aquela questão assim, das pessoas se calarem mais. A gente não escuta mais aquelas piadinhas de antigamente. Ó o viadinho, ó o boiola, ó o gay, ó o viado. Mas a gente vê o preconceito num olhado, num cochicho. Infelizmente. Né? Infelizmente. Outra pergunta, Rai, que eu tenho certeza que nós teremos várias outras perguntas que vão ficar para outros vídeos, porque nós temos uma série de vídeos que eu tenho muitas perguntas para fazer para você. Perguntas que eu tenho certeza que muita gente quer saber, tem vontade de saber e vai saber de você. Porque você, além de ser o máximo, todo meio, amigos, entre o meio de amigos que nós temos, você faz todo mundo rir, você faz todo mundo sorrir e você é uma graça em todos os sentidos, no bom sentido. Bom, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que é necessário, porque muita gente acha que a travesti, a transexual, necessariamente ela tem que fazer programa para se sustentar. Você acha isso uma verdade? Porque eu sei que você não faz isso. Você inclusive é casada, tem um relacionamento há quanto tempo e você acha que isso tem que ser ou falta oportunidades de emprego para muitos? Bom, eu sou casada assim há 5 anos e assim, a questão é uma pergunta assim, né, que cada uma teria uma resposta, eu acho que totalmente diferente ao inverso da minha. Porque, assim, não necessariamente para ninguém, eu acho que ninguém queria trabalhar numa vida como essa. Mas, infelizmente, as travestis, as transexuais, muitas estão sujeitas a isso. Realmente, primeiro pelo preconceito, que talvez já comece dentro de casa. Quantos pais não aceitam e jogam na rua, pede para sair, pede para ir embora. E dali ela já começa. E o que é que o mundo tem a oferecer? O que não presta, né? O mundo das drogas, do roubo e da prostituição. E elas acabam optando por essa parte que é mais fácil, porque quantas vezes vai ali para uma entrevista de emprego, não tem um bom resultado, vai ali entregar um currículo, não tem um bom resultado, porque infelizmente no Brasil ainda essas portas são muito fechadas para a gente, né, nessa questão. E aí realmente acabam caindo no mundo da prostituição porque é a primeira porta a se abrir. Mas eu tenho certeza que ninguém queria essa vida. Todo mundo precisa de uma mão amiga, todo mundo precisa de uma pessoa para estender a mão e para dar um emprego, porque somos pessoas igual a todo mundo, queremos trabalhar dignamente, queremos ter um trabalho como qualquer outro ser humano tem, entendeu? Queremos fazer a nossa parte, independente de trabalhar no que seja, e queremos nosso salário no bolso. E eu acho que é só falta mesmo de oportunidade. Então, assim, para pessoas que não estão vendo ou que passam a ver esse canal, eu acho interessante que todo mundo tem que primeiramente conhecer as pessoas e ver que todas elas, independentemente de serem gays, de serem travestis, transexuais, bissexuais, independentemente disso, porque hoje em dia se denomina em vários nomes, né? Inclusive em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, porque até eu mesmo me confundo. Mas assim, o respeito tem que haver, tem que ter da parte de todos. É o que todos nós pedimos. E não somente são os gays que são vítimas de preconceitos, mas o negro, infelizmente, ainda sofre muito racismo no Brasil. Então, assim, é uma coisa chata. Nós estamos no século XXI e eu acho que isso não pode acontecer. Rai, nós não vamos alongar muito o vídeo, porque nós temos ainda uma sequência. Mas eu quero lhe agradecer. Para mim é uma honra estar com você. Você é a primeira das entrevistas no canal, porque eu acho que você tem que ser assim, um ícone a ser entrevistado, a ser falado. Então, obrigado pela entrevista. Obrigada. E até a próxima, meu povo. Tchau, tchau, gente.